Saudações e bem-vindo ao canal Fator Bíblico. Hoje, vamos mergulhar em um dos atributos mais reconfortantes e poderosos de Deus, a sua fidelidade. Em um mundo onde as promessas são frequentemente quebradas e a incerteza parece reinar, existe uma rocha inabalável. Deus é fiel às suas promessas. Ele nunca falha, nunca mente e cumpre absolutamente tudo o que determina em sua palavra. Hoje vamos ver como Deus cumpre promessas desde Gênesis até Cristo e como Ele continua fiel em nossas vidas hoje, nos convidando a uma jornada de confiança total. Mas o que realmente significa dizer que Deus é fiel? Fidelidade não é apenas uma ação de Deus, é a essência do seu caráter. Ele não pode ser infiel, pois isso seria negar a si mesmo. O livro de Números, no capítulo 23, versículo 19, nos dá uma clareza impressionante sobre isso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou, havendo falado, não o cumprirá? Esta é uma declaração poderosa. As palavras de Deus não são meras intenções, são decretos que se transformarão em realidade. Em Deuteronômio 7, versículo 9, Moisés reforça essa verdade, dizendo que o Senhor nosso, Deus é o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. A fidelidade de Deus não é temporária, ela atravessa a história, de geração em geração, como uma âncora para nossa alma. Deus não apenas promete, Ele cumpre. A Bíblia inteira é um grande testemunho dessa fidelidade em ação. Vamos olhar para alguns exemplos marcantes. Comecemos com Abraão. Em Gênesis 12, Deus faz uma promessa que parecia impossível. Faria de um homem idoso e sem filhos o pai de uma grande nação. Os anos passaram, Abraão e Sara envelheceram, e a promessa parecia cada vez mais distante. A lógica humana dizia que era tarde demais, mas a fidelidade de Deus não está presa à nossa lógica ou ao nosso tempo. Contra todas as probabilidades, Deus cumpriu sua palavra com o nascimento de Isaque, o filho da promessa. A nação de Israel nasceu de um ato de fidelidade divina. Agora, pensemos no povo de Israel. Escravizados no Egito por séculos, eles clamaram, e Deus ouviu. Ele prometeu libertá-los e levá-los a uma terra que mana leite e mel. O processo foi longo e cheio de desafios. O povo duvidou, murmurou no deserto e mostrou incredulidade. Mesmo diante da infidelidade humana, a fidelidade de Deus permaneceu firme. Ele abriu o Mar Vermelho, sustentou o povo no deserto com o maná e, finalmente, os introduziu na terra prometida. Exatamente como havia dito a Moisés e a Josué, mas a maior de todas as promessas é a promessa do Messias. Séculos antes do nascimento de Jesus, profetas como Isaías já anunciavam a vinda de um Salvador. Isaías 7,14 falou de uma virgem que conceberia, e Isaías 53 descreveu em detalhes o sofrimento e o sacrifício do servo do Senhor. Cada profecia era um fio de esperança tecido ao longo da história. E então, no tempo perfeito de Deus, Jesus nasceu. Nele, todas as promessas de Deus para a redenção da humanidade encontraram o seu sim e o seu amém. Como o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 1:20, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Em Cristo, a fidelidade de Deus se manifestou de forma suprema e definitiva. Isso nos leva a um ponto crucial, o cumprimento das promessas e o tempo de Deus muitas vezes. Oramos, recebemos uma promessa em nosso coração através da palavra e esperamos que ela se cumpra imediatamente. Mas a fidelidade de Deus opera segundo o seu cronograma divino, não o nosso. O profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 3, nos ensina uma lição valiosa sobre a espera. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Sei tardar esperou, porque certamente virá não tardará. A promessa tem um tempo certo para acontecer. O silêncio de Deus não é ausência, e a demora não é negação. É durante esse tempo de espera, nesse intervalo entre a promessa e o cumprimento, que a nossa fé é verdadeiramente provada e fortalecida. É um convite para vivermos o que o Salmo 37:5 nos diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Confiar significa descansar na certeza de que ele está no controle, mesmo quando não vemos movimento. É no processo que Deus nos molda, nos ensina e nos prepara para receber aquilo que ele prometeu.
E quanto a nós hoje, as promessas de Deus não ficaram presas nas páginas da Bíblia. Elas são vivas e ativas para cada um de nós. Pense nisso. Deus nos promete a sua presença constante. Em Mateus 2:8 e 20, Jesus disse: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você nunca está sozinho. Ele nos promete a sua paz, uma paz que o mundo não pode dar, como lemos em João 14:27. Em meio à ansiedade e ao caos, podemos encontrar refúgio na paz de Cristo. Ele nos promete perdão. 1 João 1:9 garante que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não importa o erro, o caminho do arrependimento está sempre aberto. Ele nos promete força na fraqueza. Isaías 40, nos versículos 29 a 31, diz que Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, e que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E a promessa mais gloriosa de todas, a vida eterna, para todo aquele que crê nele, como está em João 3:16. Como podemos, então, confiar nessas promessas no nosso dia a dia? A confiança não é um sentimento passivo, é uma fé prática. Ela se expressa através da oração, onde entregamos nossas ansiedades e reafirmamos nossa dependência dele. Ela se manifesta na perseverança, continuando a crer, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. E ela se solidifica quando mergulhamos na sua palavra, pois é lá que encontramos e relembramos o que ele prometeu. Cada promessa é um convite para aprofundar nosso relacionamento com ele, para descansar em seu caráter imutável. Assim como Deus cumpriu todas as suas promessas nas Escrituras, desde Abraão até Cristo, ele continua fiel hoje. O que ele disse, ele fará. Sua fidelidade não muda com o tempo, com as culturas ou com as nossas falhas. Ela é eterna, firme e segura. A nossa esperança não está no que podemos ver ou sentir, mas em quem fez a promessa, e ele é fiel. Se você deseja mais vídeos de lições, histórias e curiosidades bíblicas com profundidade, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe este conteúdo. Deus abençoe sua vida.